Grandes promessas brasileiras deixam o país todos os anos em busca do sonho europeu. Mas nem todas conseguem atingir o sucesso esperado. Hoje, vamos relembrar 10 jogadores que saíram do Brasil cercados de expectativa, mas ficaram longe do estrelato. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos para a lista. Décimo lugar. Começamos com Rafael Miranda. O volante fez parte do elenco do Atlético Mineiro que conquistou a Série B em 2006, e alguns anos depois, começou sua trajetória no futebol internacional. Em 2009, após uma passagem pelo Atlético Paranaense, ele foi para o Marítimo, de Portugal. Depois, Rafael Miranda ainda retornou ao Brasil, passando por clubes como Bahia, ABC e Ferroviária. Mais tarde, voltou novamente ao futebol português. A expectativa talvez não fosse de que ele se transformasse em uma superestrela mundial, mas sua carreira internacional acabou ficando bem distante dos grandes holofotes do futebol europeu. É mais um exemplo de jogador que construiu uma carreira profissional sólida, mas sem alcançar o protagonismo que muitos atletas sonham quando deixam o Brasil. Nono lugar. Agora chegamos a um nome que muita gente certamente conhece: Lucas Moura. Quando surgiu no São Paulo, Lucas era considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro. O atacante conquistou espaço, chegou à seleção brasileira e despertou o interesse de gigantes da Europa. O destino foi o Paris Saint-Germain. No início, Lucas recebeu elogios e teve momentos importantes no clube francês. Mas, com o passar do tempo, começou a perder espaço no elenco. A situação chegou ao ponto de o jogador ter cada vez menos oportunidades. Depois da chegada de Neymar ao PSG, Lucas deixou a França e foi para o Tottenham, buscando uma nova oportunidade para mostrar todo o potencial que tinha apresentado no Brasil. E talvez esse seja um dos casos mais interessantes da lista. Porque Lucas construiu uma carreira importante no futebol, mas, considerando toda a expectativa que existia quando ele saiu do São Paulo, muitos imaginavam que ele poderia se tornar um dos grandes protagonistas da Europa. Oitavo lugar. O próximo nome é Gabriel Silva, revelado pelo Palmeiras. O lateral esquerdo ganhou espaço no clube paulista e chamou a atenção do futebol europeu. Em pouco tempo, deixou o Brasil rumo à Itália. Por lá, passou por clubes como Udinese, Novara, Carpi e Genoa. Gabriel Silva também teve uma experiência no futebol espanhol, defendendo o Granada. Ou seja, oportunidades não faltaram. O jogador conseguiu circular por diferentes campeonatos e vestir a camisa de vários clubes. Sétimo lugar. Outro jogador que aparecia como uma grande promessa era o zagueiro Samir. Revelado pelo Flamengo, ele fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil de 2013. Ainda jovem, em 2015, foi negociado com a Udinese, da Itália. Para um defensor brasileiro, chegar ao futebol italiano poderia representar uma enorme oportunidade. O futebol italiano sempre foi conhecida por revelar e desenvolver grandes zagueiros. Samir permaneceu no futebol italiano e seguiu construindo sua carreira. Mas, até esse momento ele ainda estava distante de se transformar naquele grande nome internacional que muitos imaginavam quando surgiu no Flamengo. E esse é outro ponto importante dessa lista. Nem sempre um jogador precisa ter uma carreira ruim para ser considerado alguém que não atingiu toda a expectativa. Muitas vezes, ele constrói uma trajetória profissional respeitável. O problema é que a expectativa criada no início era simplesmente muito maior. Sexto lugar. Agora vamos falar de Cidinho. Revelado pelo Botafogo, o meio-campista ganhou destaque ainda jovem. Ele chegou a atuar ao lado de um dos grandes nomes da história recente do futebol mundial, Clarence Seedorf. No Botafogo, a dupla chegou a ser conhecida como Cidinho e Sidão. Parecia que o jovem jogador poderia crescer ainda mais. Mas a trajetória acabou sendo prejudicada por problemas físicos. As lesões afastaram Cidinho dos gramados e também contribuíram para que ele perdesse espaço. Depois, o jogador seguiu sua carreira fora do Brasil.
Passou pelo futebol iraniano e posteriormente teve uma experiência na França. É um daqueles casos em que as lesões podem mudar completamente o caminho de uma promessa. Porque talento pode até existir, mas, no futebol, sequência e continuidade fazem toda a diferença. E quando um jogador jovem começa a enfrentar muitos problemas físicos, a evolução pode ser interrompida justamente no momento mais importante da carreira. Quinto lugar. Chegamos agora a Leandro Castan. Ele ganhou grande destaque no futebol brasileiro, especialmente com a camisa do Corinthians. Mas antes disso, iniciou sua trajetória profissional no Atlético Mineiro. Em 2007, decidiu seguir para o futebol sueco. Depois, conseguiu chegar à Itália. Leandro Castan passou a ter seu nome ligado a Roma e construiu experiência no futebol europeu. Mas, apesar de ter chegado a um grande mercado, sua carreira internacional não alcançou o nível de protagonismo que muitos imaginavam. Na época, ele defendia o Cagliari, mas ainda pertencia a Roma. A trajetória de Castan mostra como o futebol pode mudar rapidamente. Um jogador pode viver um grande momento, conquistar espaço e parecer pronto para dar o próximo salto. Mas manter esse nível durante muitos anos é um desafio completamente diferente. Quarto lugar. Agora é a vez de Vinícius Araújo. O atacante surgiu com muita expectativa no Cruzeiro. Ele fez parte do elenco campeão brasileiro de 2013 e chamou a atenção de clubes europeus. Em 2014, foi vendido para o Valência, da Espanha. Parecia ser o início de uma grande trajetória. Mas Vinícius Araújo encontrou dificuldades para conquistar espaço. O jogador passou por diferentes empréstimos e acabou rodando por clubes do futebol europeu. Em vez de se firmar rapidamente no Valência ou em outro grande clube, precisou buscar oportunidades em diferentes equipes. Esse talvez seja um dos exemplos mais comuns quando falamos sobre jovens brasileiros que deixam o país cedo. Sair para um grande clube europeu é difícil, mas conseguir minutos, adaptação e continuidade pode ser ainda mais complicado. Terceiro lugar. Entrando no nosso top 3, temos Doria. Revelado pelo Botafogo, o zagueiro surgiu como uma das grandes promessas da posição no futebol brasileiro. O desempenho chamou tanta atenção que ele chegou até mesmo à seleção brasileira. Pouco depois, deixou o Botafogo para jogar no Olympique de Marseille, da França. Era uma transferência que poderia representar um enorme salto, mas a adaptação não aconteceu da forma que muitos esperavam. Doria também teve passagens por outros clubes, incluindo o São Paulo e o Granada, por empréstimo. Quando surgiu no Botafogo, havia quem imaginasse que ele poderia se transformar em um dos grandes zagueiros brasileiros da geração. Mas sua trajetória tomou um caminho completamente diferente daquele que muitos projetavam no início. Segundo lugar. Na segunda posição, temos outro jogador revelado pelo Botafogo, Luiz Henrique. O atacante ganhou destaque na campanha da Série B de 2015. No mesmo período, também participou do Mundial Sub-17 com a seleção brasileira. A expectativa era grande, mas, com o passar do tempo, Luiz Henrique começou a perder espaço. Depois de deixar o Botafogo, seguiu sua carreira em outros clubes e acabou chegando ao futebol português. É impressionante pensar como alguns jogadores parecem destinados a alcançar grandes coisas quando ainda estão nas categorias de base. Mas o futebol profissional é completamente diferente. A concorrência aumenta, a pressão aumenta, e uma sequência ruim, uma mudança de clube ou simplesmente a falta de oportunidades pode mudar completamente o rumo de uma carreira. Primeiro lugar. E fechamos a lista com Alex Teixeira. Revelado pelo Vasco, ele foi um dos grandes destaques das categorias de base do futebol brasileiro. Também chamou atenção defendendo a seleção brasileira nas divisões inferiores. Como profissional, fez parte do elenco do Vasco campeão da Série B em 2009. O desempenho despertou o interesse do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. No clube ucraniano, Alex Teixeira viveu bons momentos e chegou a chamar a atenção do mercado europeu. Mas, em vez de seguir para uma das grandes ligas da Europa, acabou se transferindo para o futebol chinês, defendendo o Jiangsu Suning. Na época, a transferência para a China chamou muita atenção. Financeiramente, era uma oportunidade enorme. Mas, esportivamente, muitos imaginavam que Alex Teixeira ainda poderia disputar uma das principais ligas europeias.
Por isso, sua história acaba sendo uma das mais curiosas da lista. Porque talento ele demonstrou ter, mas sua carreira acabou seguindo um caminho diferente daquele que muitos imaginavam quando ele ainda era uma das grandes promessas do futebol brasileiro. E aí, você lembra de todos esses jogadores? Qual deles você achava que teria a maior carreira no futebol europeu? Deixa sua opinião nos comentários, deixa o like e se inscreve no canal para mais histórias do futebol.